Muito bem, vamos falar sobre dízimos. A gente precisa entrar sobre esse assunto, é um assunto bastante polêmico, né? Muitas pessoas defendem, falam, mas hoje eu quero conversar com você sobre a verdade sobre o dízimo. O dízimo ainda é válido nos dias de hoje? O dia já foi válido, o dízimo já foi válido em algum momento da história? Ele aparece na Bíblia, mas realmente essa é a vontade de Deus para que para os fiéis? Para que serve o dízimo? O dízimo ele é uma obrigatoriedade? Ele é algo voluntário? O que você entende sobre o dízimo? Então hoje nós vamos ver aqui, eu vou falar de uma forma bastante rápida, vou dar uma passada sobre todos os textos que falam sobre o dízimo, tá? O dízimo no Antigo Testamento, ele trata, são 6 passagens, se não me engano, e no Novo Testamento nós temos 5 passagens que falam sobre, não diretamente o dízimo, mas elas abordam ali de alguma forma e as pessoas utilizam essas passagens no Novo Testamento para defender a questão do dízimo, tá? Eu já vou adiantar que o dízimo, nos nossos tempos, né, no tempo em que nós vivemos, o dízimo, ele, na verdade, é uma ferramenta de manipulação e uma ferramenta de arrecadação de dinheiro utilizado pelo sistema religioso no qual nós temos hoje, tá? Que está centenas de quilômetros longe do que a Bíblia propôs há muito tempo atrás. Tá? Eu vou falar bem rápido sobre cada um desses textos, vou explanar um pouquinho sobre eles, e depois eu vou fazer um vídeo específico sobre cada versículo, porque senão vai ficar um vídeo muito longo para a gente falar sobre esse tema. Tá? Eu peço que você já curta esse vídeo, assista ele até o final para que você possa tirar suas conclusões. Tá? Já curta o vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Faça parte deste espaço, um espaço separado para que a gente possa crescer, se desenvolver e pensar. Tá? Pensar também é um ato de fé. Ok? Então, os textos utilizados aí para defender o dízimo, no Antigo Testamento, nós temos o primeiro texto utilizado, está lá em Gênesis, Gênesis 14, aonde Abraão aparece conversando com Melquisedeque. Tá? E essa é outra figura que eu vou ter que fazer um vídeo específico para falar sobre Melquisedeque. Tá? Um deus, aliás, um sacerdote, eu diria um sacerdote, não um sacerdote pagão, né? Mas é um sacerdote que não faz parte do povo de Israel, não faz parte do povo judeu, até porque Israel nem existia nesse momento onde Abraão devolve dízimo, paga dízimo, entrega dízimo para Melquisedeque. Tá? Então o primeiro ponto que nós temos sobre o dízimo é Abraão. Então é defendido que não, porque Abraão deu, então o dízimo ele deve ser dado porque o pai da fé, né, ele deu o dízimo e então a gente deve dar o dízimo. Só que você precisa analisar o texto diz que Abraão tinha saído de uma guerra, de uma batalha, onde ele foi defender o seu sobrinho Ló, e ali ele venceu a guerra e ele trouxe o despojo da guerra. O que era o despojo da guerra? Era aquilo que eles... Era tipo uma pilhagem, vamos dizer assim, né? Eles derrotam o inimigo e eles pegam as coisas que são do inimigo. Eles pegam animais, roupas, pessoas ali, eles levavam as pessoas como escravos. Então, Abraão era um escravocrata, ele tinha escravos, né? ele fazia escravos. Então aqui Abraão leva esse despojo de guerra. E quando Melquisedeque se encontra com Abraão, e essa passagem é muito enigmática, e eu vou ser obrigado a fazer um vídeo específico sobre esse tema, para explicar o que está acontecendo nesta cena, tá? Mas Abraão ele leva e ele diz, olha, ele vai dar o dízimo para Melquisedeque, então nós temos que dar também. Mas, veja bem, o dízimo que Abraão dá, ele só dá uma única vez em toda a sua vida, ele nunca mais fala sobre isso, nunca mais fala sobre o dízimo, uma única vez, e não é do que ele produz,
não é do seu trabalho, não é do fruto das suas mãos, né, do seu gado, das coisas que ele produziu, não. O dízimo que ele dá é um despojo de guerra. Ele dá uma parte daquilo que ele trouxe da guerra. Mas, ele não dá só 10%, o que era uma prática muito comum nos povos da região aonde Abraão vivia. Era muito comum eles dizimarem, darem o dízimo, uma parte daquilo que eles produziam para os seus deuses ou para os reis, tá? Então Abraão, ele não dá só o dízimo, ele dá tudo. Então ele diz, olha, eu vou dar tudo porque eu não quero que ninguém venha falar que você me enriqueceu. Não, fica com tudo, só separa a parte ali que os meus servos comeram e a parte que é dos dois ali que me ajudaram. Esqueci o nome deles agora. Então Abraão, ele dá tudo. Então se é para a gente seguir o exemplo de Abraão, nós deveríamos dar tudo que temos para os sacerdotes, para a igreja moderna, tá? Então Abraão, ele não pode ser tirado como exemplo, como figura na qual a gente pode se basear. O segundo texto usado, ele aparece Jacó, é um texto de Gênesis 28. Gênesis 28, então fala sobre Jacó. Jacó, ele está fugindo de Esaú, seu irmão. Ele está com medo, está sozinho, e ele agora está preocupado, apavorado pela sua vida. Então o que ele faz? Ele faz um acordo com Deus, ele faz uma barganha com Deus, onde o próprio Deus ele é contrário a barganhas. Deus ele é contrário a isso, ele abomina a barganha, mas no entanto, Jacó fez barganha com Deus, o que era uma prática comum também dos povos da região onde ele estava. Tá? Então ele diz, olha, se você me abençoares e me prosperares aonde quer que eu fores nesta viagem, né, onde eu estiver, eu certamente te darei o dízimo. Então ele faz um acordo com Deus. Olha, se você me der isso, se você fizer isso comigo, me proteger, me prosperar, eu certamente vou dar o dízimo. Tá? Olha só, ele não diz do que ele vai dar o dízimo, que momento que ele vai dar o dízimo, tanto que não há relato na Bíblia dizendo que Jacó de fato devolveu esse dízimo do qual ele prometeu. Tá? Não existe uma passagem onde Jacó devolve de fato o dízimo. Ele faz essa promessa, essa barganha, mas não há relato que ele cumpriu. Alguns vão utilizar a passagem quando ele retorna, ele se encontra com Esaú, e vão dizer ali que ele deu a parte das coisas que ele conseguiu produzir e arrecadar ao longo daqueles anos que ele esteve lá trabalhando para Labão. Ele dá uma parte. Só que isso não é dízimo. Alguns dizem que isso aí foi o dízimo que ele deu. Só que não é dízimo, porque primeiro, ele estava, mais uma vez, com medo do seu irmão. Ele estava com medo, estava temendo pela sua vida, tanto que ele manda uma comitiva na frente dele, temendo pela vida dele. Tá lá em Gênesis 28 em diante ali. Então ele teme pela sua vida e ele dá uma parte das coisas que ele tinha, gado, né, servos ali, que ele conseguiu arrecadar ao longo daqueles anos que ele teve trabalhando para Labão. Ele prosperou lá e tal. Mas ele faz isso por medo, ele está temendo pela sua vida, ele não está fazendo um ato voluntário no qual ele está doando para algum sacerdote, para algum templo, alguma coisa do tipo, até porque nem existia templo nessa época, não existia igreja nessa época, não existia nada desse tipo. Então fica só uma promessa vaga. Então mais um exemplo que a gente não pode utilizar como sendo um exemplo do qual o dízimo deve ser entregue nas igrejas. Depois aparece em Levítico capítulo 27 em diante, capítulo 27, verso 30 em diante, fala ali sobre o dízimo. Então ali eles já tinham os levitas e tal. Então eles separam o dízimo, eles instituem o dízimo e eles fazem isso dizendo que não, a partir de agora o dízimo ele é do Senhor. O dízimo ele pertence ao Senhor. Então essa foi uma forma de fazer com que esse montante arrecadado, tá, que as pessoas iriam entregar para os sacerdotes, entregar para o templo, não fosse vista com maus olhos, mas, bom, era do Senhor, então eles entregariam de coração. Era do Senhor, era para o Deus Todo-Poderoso. Então, em Levíticos
28, 27, eles separam para o Senhor. Depois aparece em Números 18, onde o dízimo é destinado exclusivamente para os levitas. Tá? Por quê? Os levitas, eles não tinham terra, eles não tinham salário, eles não tinham propriedades, não tinham absolutamente nada, porque os levitas foram separados para cuidar do templo. E cuidar do templo não era como cuidar de uma igreja hoje. Cuidar de um templo demandava de uma vida de serviço, uma vida exclusiva de serviço, porque eles faziam sacrifícios quase que o tempo inteiro. E para fazer um sacrifício não era só chegar ali, matar o animal, não. Tinha toda uma preparação, isso levava horas, consumia o dia inteiro, então precisava de muitas pessoas, então eles viviam em função de fazer sacrifícios, de fazer ofertas, oferendas ali para o seu Deus, para o Deus Criador. Então, eles não tinham como trabalhar, não tinham como produzir, eles não tinham terreno, não tinham terra, não tinham casa, eles viviam exclusivamente para o templo. O que é o contrário do que nós temos hoje, né? A grande maioria dos pastores, não conheço nenhum pastor que não tenha sua própria casa, que não esteja, claro, que tem algumas comunidades mais simples, mais carentes e tal, mas na sua grande maioria, nos tempos de hoje, os pastores todos têm as suas casas e se eles não têm no momento, eles não vão morrer sem deixar herança para os seus filhos, tá? Depois aparece em Deuteronômio capítulo 14 em diante, fala que eles deveriam comer, olha só, eles deveriam comer. Então, Deuteronômio fala que se eles estivessem muito longe de Israel, eles iriam pegar, e aqui olha só um detalhe muito importante, algumas pessoas dizem, não, mas o dízimo era separado em forma de alimento, gado e tal, cereais, porque não tinha dinheiro naquela época. Isso não é verdade. Não é verdade. O dinheiro ele já existe há muito tempo. Talvez não como uma moeda de papel como nós temos hoje, tá? Mas ele já é usado há muito tempo, muito tempo. Já se fazia uso do dinheiro como metais preciosos, ouro, prata, só que era em peso. Então eles pesavam, tinha o peso de cada metal precioso e eles faziam assim o comércio deles. Tá? Então o dinheiro já existia sim, de fato. Depois o rei Dário, né, expandiu aí o dárico, que era uma moedinha cunhada, e ele expandiu isso como as moedas que nós conhecemos hoje. Tá? Mas o dinheiro sim já existia muito antes dos levitas, muito antes de Abraão, muito antes de tudo ser estabelecido como dízimo. Então, a Bíblia traz o dízimo como sendo de cereais, grãos e do gado, de animais. Então, esse era o dízimo. Nunca foi sobre valores monetários, valores financeiros, em dinheiro. Tá? Isso é algo moderno. Depois veio a modernização e eu vou ter que fazer um vídeo específico para explicar sobre essa ter saído do alimento e ter ido para o dinheiro. Tá? Então houve uma transição aonde os sacerdotes e reis do passado utilizaram o dízimo para que esse se tornasse um imposto para o povo. Então aquilo que era para ser de coração, ele se torna um imposto. Tá legal? Nós temos Malaquias. Malaquias é o texto mais utilizado para botar medo no fiel. Medo, porque Malaquias diz, olha, roubarás o homem a Deus, todavia vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Só que esse texto ele é exclusivo para o sacerdote. Então, se alguém está roubando Deus, era sacerdote, e se alguém nos dias de hoje estaria roubando Deus, seria o pastor, ou o padre, ou o líder religioso que está à frente dos fiéis. Tá? Então, esse texto é para os líderes religiosos e não para os fiéis. Ele é exclusivo, ele foi separado. Não, mas Deus aqui está falando com o povo também. O povo faz exatamente o que o seu líder faz. Principalmente naquele momento, naquele povo lá,
aquele povo do passado, e ainda hoje se repete, tá? A comunidade ela acompanha a cabeça, os movimentos e a forma como o seu líder se comporta no meio deles. Pois no Novo Testamento a gente tem alguns, tem 5 textos, tem Mateus, Lucas, Hebreus, Coríntios e 2 Coríntios. E nenhum desses textos está se referindo, fazendo uma referência direta ao dízimo, como se o dízimo fosse, devesse ser pago nos dias de hoje, tá? Mateus, Lucas e Hebreus, aqui, Mateus e Lucas, né? Jesus ele não está falando sobre o dízimo, incentivando o dízimo, mas muito pelo contrário. Ele está advertindo aqueles homens que se utilizavam do dízimo, usavam o dízimo, pagavam o dízimo, mas, no entanto, negligenciavam outras coisas. Então Jesus diz, olha, vocês fazem isso aqui muito bem, vocês estão de parabéns porque vocês estão dizimando, legal, mas vocês estão deixando essas outras tantas coisas de lado que são muito mais importantes ou tão importantes quanto. Tá? E depois Hebreus, Coríntios, 1 e 2 Coríntios falam sobre a oferta voluntária. O dízimo ele nunca mais é falado no meio cristão. Ele não é falado nos antigos discípulos, nas primeiras comunidades de cristãos. O dízimo não aparece mais. Muito pelo contrário, Paulo incentiva a dar de coração, a ofertar com alegria e singeleza de coração, de acordo com aquilo que você prospera, e não uma porcentagem fixa que muitas vezes prejudica o fiel. Eu vejo muitas pessoas aí vivendo na miséria, mas sendo incentivadas a continuarem dizimando. Leonardo, você é contra o dízimo? Você é contra as ofertas? Eu sou contra o líder religioso, ou seja lá qual for o líder, tá? Ele utilizar de textos da Bíblia fora do contexto para obrigar as pessoas a fazer alguma coisa. Tá? Então eu sou contra isso. Agora, se você faz parte de uma comunidade, se você está inserido em um contexto onde você gosta de estar ali, nada mais justo que você contribua financeiramente para a manutenção daquele local. Tá? Mas nada deve ser imposto, deve ser segundo a sua vontade sobre aquilo que está no seu coração e de acordo com as suas posses, de acordo com aquilo que você pode. Porque muitas vezes o fiel, o irmãozinho da igreja lá, ele está passando necessidade em casa. Ele deveria ser ajudado, mas ele continua ajudando, mantendo a igreja, o sistema e a vida do pastor, a vida do líder religioso, seja ele qual for. Tá? Então eu sou a favor, estou de acordo, se você frequenta uma comunidade, se você está inserido em um contexto, ali tem aluguel, tem luz, tem água, enfim, tem custo. Então nada mais justo que você ajudar, você contribuir. Agora você ser obrigado, você ser constrangido, você ser persuadido a fazer isso é contra a Bíblia. Isso não é bíblico, isso está errado. E se alguém diz para você que o dízimo nos dias de hoje ele deve ser pago e é incentivado e dizem que você precisa fazer isso e faça isso porque senão você vai estar roubando a Deus, fuja desse lugar, vá para longe, tá? Vá para longe. Se estiver num lugar que incentiva a oferta, pede para você ajudar com ofertas, tudo bem, né? Ofertas você faz segundo a sua posse, segundo o que você pode, segundo o seu coração, que é o que Paulo aconselha que devemos fazer. Tá legal? Então o dízimo nos dias de hoje, segundo a nova aliança, segundo a aliança que Cristo estabeleceu, isso deixou de existir, não funciona mais. Já não funcionava mais no Antigo Testamento, que ele era exclusivamente para os levitas. Não temos mais levitas, então não faz sentido nenhum ter o dízimo. Tá legal? Deixe seu comentário se você concorda, se você não concorda. Eu vou gravar um vídeo específico sobre cada um desses textos, porque senão eu não consigo falar aqui, abordar cada um deles. Então eu vou ter que fazer um vídeo sobre cada um dos textos, explicando cada um deles. Tá legal? Deixe seu comentário, deixa aí se você está gostando, se não está gostando, pode criticar, pode falar. Eu não fico ofendido, tá? Muito pelo contrário, eu vou usar o que você
informação que você me der para crescer, para melhorar cada vez mais, tá bom? Curta o vídeo, se inscreva no canal, para que a gente possa continuar crescendo, continuar prosperando, continuar fazendo a vontade do Deus Criador. Compartilhe esse vídeo aí com alguém que você acha que deva ouvir essa mensagem, tá legal? Um forte abraço, eu sou o Leonardo e lembre-se, pensar também é um ato de fé, tá legal? Deus abençoe a sua vida.